Glória a Deus, aleluia. Novamente, a vovó da bênção está aqui com vocês, nesse dia tão maravilhoso, glorioso que Deus nos deu. Essa chuvinha gostosa que está aí fora, fez um pouquinho de calor, não é? Eu amo calor, mas hoje o dia já está frio, está um pouquinho frio, mas tá bom. Tudo que Deus manda é bênção. Quando vem da parte do Senhor, que Ele está mandando é bênção, porque nós estamos necessitados. Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje, irmão, venho trazer uma palavra poderosa para nós, né? Porque antes de eu ler essa palavra, trazer para vocês aqui nesse áudio, ou áudio não, nesse vídeo, Deus fala comigo primeiro. O Espírito Santo fala comigo, coloca no meu coração, que eu devo passar para vocês. Que muitas e muitas vezes, assim como eu estou precisando de ouvir que Deus fale comigo, você também, às vezes, precisa. Nós precisamos de uma palavra. Que às vezes, nós confiamos tanto nas pessoas, se esquecemos de obedecer à voz de Deus, fazemos as coisas do jeito que a gente quer. Eu vou fazer assim. Porque se eu ajudar fulano, eu não estou fazendo nada errado. Se Deus mandou, você não está. Mas se Deus não mandou, aí vai ficar ruim para você. E para mim também. Por experiência própria. Eu não estou falando de algo que aconteceu com alguém. Eu estou falando de algo que aconteceu comigo. Que Deus tirou e eu trouxe de volta. Aí as dores são maiores, os problemas são maiores, as decepções são bem maiores. Mas a gente vai aprendendo, né? Que às vezes Deus fala, você vai passar por isso, porque eu já falei que não é para você fazer isso. Se você quer fazer de novo, eu deixo. Faça. Só que você aguenta as consequências. Mas quando você estiver chorando, vem que eu te pego de volta. Porque é assim que o papai faz. O nosso papai, que está sempre conosco. Amém? Aqui no livro de Gênesis 12, o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que promessa grande e poderosa que Deus deu para Abraão. Mas Abraão, em vez de ter pegado a sua esposa e ter ido com ela para onde Deus mandou, não. Abraão levou seu sobrinho Ló junto com você. Aí já começou a desobediência a Deus. É claro, né, que Deus não foi castigar ele. Ele recebeu bens. O sobrinho dele também foi abençoado. Só que depois disso, veio as confusões, veio as complicações, veio as brigas, veio as intrigas. Mas por que isso aconteceu? Porque Abraão não foi sozinho, como Deus mandou ele ir. Ele e a esposa dele. Ele levou um parente. Mas irmã, a gente não pode ajudar um parente? Pode. Mas bem, às vezes tem uns que nós podemos ajudar de perto, mas outros nós temos que ajudar de longe e deixar ele lá bem onde ele está. Entendeu? Porque às vezes trazem problema para a sua vida. E isso significa parente, amigo, colegas. Porque muitas e muitas vezes, meu irmão e minha irmã, você começa a contar a sua vida para as pessoas. Você começa a contar os seus sonhos. Você começa a
dar detalhes da sua vida para as pessoas. E não é assim. Não é assim que funciona. Quando você tem algo, algum sonho, ou você pedir algo para Deus, não exponha para ninguém. Primeiramente, espere Deus executar os planos que Ele tem para a sua vida. E pergunte para Ele: eu posso ajudar? Eu posso fazer? Se Ele falar pode, você vai e faz. Mas se Ele não falar, não faça. Se Ele não responder, fique aonde você está. Você não tem que estar correndo atrás de coisas que Deus não mandou você fazer. Se Abraão não tivesse levado Ló, ele não teria tido tantos problemas. Mas ele teve grandes problemas. E o que aconteceu? Ele teve que se separar do sobrinho dele por causa das brigas. Ali eles já não estavam mais se entendendo. Só que Jó era diferente. Jó não. Abraão era diferenciado. Ele tinha sido escolhido por Deus. E ele teve discernimento e sabedoria para falar com o seu sobrinho. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas junto nós não podemos mais continuar. Meu irmão e minha irmã, tem situação nas nossas vidas que nós trazemos para nossas vidas. E nós temos que tomar uma posição de se afastar. Porque se nós não tomarmos uma posição, nós vamos ter problemas e problemas grandes. Muitas vezes vai doer. Porque muitas vezes você está perto de alguém que você não quer deixar aquela pessoa. Porque você olha para a pessoa e você vê que a pessoa não tem condições. Por mais que a pessoa te faça mal, te prejudique, seja uma pessoa que vive te julgando, te apontando, mas você vê que a pessoa é uma pessoa fraca, é muito frágil. Mas se você continuar ajudando aquela pessoa, quem vai se prejudicar é você. Então, nós temos que ter esse entendimento. Se Deus falar, separa, deixa, chorando com dor, gritando, você tem que deixar. Depois de um tempo, você vai ver, porque Deus vai te mostrar. Porque nada fica escondido nem oculto aos olhos do Senhor. Porque muitas vezes, se você continuasse com essa amizade que você tem, com esse negócio, com esse projeto, sociedade que você estava planejando ou já tinha com alguém, lá na frente o seu prejuízo ia ser maior. Talvez você ia chorar mais, ia perder mais. Mas quando nós damos ouvido a Deus, nós paramos na hora que Ele fala. Muitas vezes você vai ser julgado. Você vai ser julgado, vai ser apontado. As pessoas vão até te falar, mas eu fiz isso por você. Mas Deus falou que é para você sair de perto dessa pessoa. Deus falou que não é para você entrar nesse negócio. Deus falou que é para você se afastar dessas amizades. Deus falou que não é para você entrar neste lugar que você está indo. Você está andando por lugares que Deus não está te agradando. Se Deus está falando, você se afasta, esses lugares não te pertencem mais, você tem que parar de ir nesses lugares. Porque a partir da hora que Deus está falando, não vá, pare, é porque Deus já está vendo o que vai acontecer lá na frente. Porque Ele viu tudo o que ia acontecer com Abraão e Jó. Ele já sabia que ia ter briga, que ia ter confusão, que ia ter separação, que Abraão ia sofrer, porque ele amava o sobrinho. E o sobrinho também ia sofrer, mas aí o sobrinho já tinha mulher, já era casado. Aí já tem outra pessoa para dar opinião, você fica dividido. Porque é dessa maneira.
Se você é casada, você tem o seu marido para dar opinião. Você, se é o seu filho, você vai dar opinião, o seu filho vai dar opinião. Então é vice-versa. Essas coisas que trazem problemas para nós, quando nós não damos ouvido e não obedecemos a Deus. Porque Deus, ele fala, ele mostra. Olha, meu irmão e minha irmã, nada acontece na sua vida antes que Deus não fale com você. Através de alguém, ele fala. Através de uma palavra, através de alguma coisa que acontece, ele fala, ele manda avisar. Agora, se você está despercebido, aí é outra coisa. Porque se você estiver atento, você vê. E muitas vezes, alguém está te preparando uma cilada tão grande, mas tão grande, que lá na frente você vai ver o livramento que Deus te deu. Porque é assim que Deus faz com aqueles que Ele ama e que Ele escolhe. Nós é que somos pessoas ingratas. Somos filhos e filhas ingratas. Porque Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Não importa a situação que nós estejamos. O deserto que eu e você esteja passando. Você pode até estar ouvindo e vendo esse vídeo. E falando, mas irmã, você não sabe a situação que eu estou. Se eu me separar dessa pessoa que está me ajudando, eu vou passar muita necessidade. Não vai não. Porque Deus vai suprir a sua necessidade. Eu não sei para quem é que Deus está mandando eu falar isso, mas se Ele está mandando, porque alguém está precisando de ouvir. Não vai não, não vai passar fome, não vai faltar o remédio, não vai faltar o lugar para morar. Não se preocupe, porque Deus vai cuidar de você. Aonde quer que você esteja. Chega de humilhação. Chega de ser humilhado. Chega de ser xingada. Chega de ser rejeitada. Rejeitado. Você tem um pai. Um pai que olha por você 24 horas. Levante a cabeça. Levante a cabeça. E busque. Porque Deus vai te mostrar. Peça a Deus para te mostrar o que é que você tem que fazer, porque Ele vai te mostrar. Você vai encontrar o seu caminho. Muitas e muitas vezes nós se perdemos na caminhada. Por que nós se perdemos? Porque nós somos falhos. Você é falha, eu sou falha. Ninguém é santo. E nós não sabemos o que está um palmo à frente do nosso nariz. E o nosso coração, ele nos engana. E nós vivemos num mundo que as pessoas são tão falsas, mas tão falsas, que elas são capazes de te dar veneno para você beber, sorrindo e te abraçando. E como você tem um coração bom, que você acha, eu não faço isso com ninguém, você acha que ninguém tem coragem de fazer nada com você, mas você se engana. Eu me engano, porque eu já me enganei muito com pessoas. Pessoas que eu briguei com a minha família, briguei com as minhas filhas para tomar uma posição a favor desta pessoa. Só que depois, a decepção foi tão grande, mas tão grande, que hoje em dia, eu falo, meu Deus, como eu não vi isso? Por que eu estava tão cega? Mas Deus abriu a minha visão e eu vi. Sabe por quê? Porque Deus fala contigo nos sonhos. Ele fala através da palavra. Ele te mostra. É só você começar a pedir. Senhor, me mostra o que está oculto, o que está escondido. Porque Ele mostrou para Abraão. E sabe o que Ló fez? Ló pegou o lugar mais bonito. Aquelas montanhas, tudo verde. Sabe o que é isso? Olho grande, ambição. Você fica com o pior e eu fico com o melhor. Só que o pior que Deus te dá, Ele transforma em melhor do que o que o outro escolheu. Entendeu? Ló,
Ele escolheu o melhor. Ele achava que era o melhor, mas ele estava enganado. Porque quando ele saiu, Deus falou a Abraão: olha e vê. Até você não ver mais. É isso que eu tenho para ti. E Abraão prosperou, triplicou. É por isso que ele é chamado pai da fé. Porque ele teve fé. Para onde Deus mandou ele ir, ele não sabia para onde ele ia. Ele apenas foi. Mesmo levando o sobrinho atrás. Mas ele foi. E o Senhor ama como filho. Ele prosperou cada vez mais o seu filho após a separação. E o que aconteceu com Ló? Quando você lê a história, você vê o que aconteceu. Foi para Sodoma e Gomorra. Lá a família foi destruída. Viveu naquele meio. A mulher dele só queria saber da bagunça. O que restou dele? Muito pouco. Mas do tio dele, Deus cumpriu a promessa na vida dele. Assim é eu e você, quando obedecemos a Deus. Amém, meu irmão? E amém, minha irmã? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, que neste dia, Pai, o Senhor venha nos dar sabedoria. Que o Senhor venha, Papai, falar conosco e que nós, Papai querido, venha, Papai, Senhor, buscar a Tua presença, Papai. Senhor, fala conosco neste dia. Derrama da Tua unção e do Teu amor e das Tuas misericórdias. Senhor, para quando, Senhor, nós estivermos indecisos, o Senhor nos mostre. O Senhor nos mostre o caminho e a direção, Papai, a qual devemos seguir. Ó poderoso Santo de Israel, tira, Pai, de perto dos Teus filhos tudo aquilo que está atrapalhando. Eu repreendo, Senhor, todas as pessoas falsas, Papai. Afasta da vida do Teu filho, afasta da vida da Tua filha, Papai. Senhor, que eles possam seguir, Papai, por um caminho direcionado por Ti. E aquelas pessoas que estavam perto deles, Papai, somente, Senhor, para se dar bem às custas deles, se aproveitando da bondade e do coração puro que os Teus filhos e que as Tuas filhas tenham, que neste dia o Senhor venha remover para longe deles, Papai. Todas essas pessoas, Papai, que ficam perto deles, somente, Papai, porque eles têm o que dá para eles. Senhor, que eles venham ser honrados diante da Tua presença. Pai, que eles venham, Senhor, entender que quando o Senhor fala, Papai, nós temos que obedecer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar, Papai. Porque através da obediência vem a bênção. Através da obediência vem a prosperidade. E que neste dia o Senhor entre na casa dos Teus filhos com abundância, com prosperidade. E afastando da vida deles, Papai, todo mal, toda inveja, Papai. Toda armadilha do inimigo, Pai. Tudo aquilo que o inimigo estava planejando para ver choro. Para ver eles caírem ciladas. Que neste dia caia por terra, que assim como a lesma foi desfeita e derretida no deserto, todo mal que foi preparado para a vida dos Teus filhos e para as Tuas filhas se transformarão em nada, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor derrame uma unção de bênção, de cura, de restauração, de alegria, de paz, de renovação nessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém? Aleluia, glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, não esqueça de se inscrever no canal da Vovó da Bênção. Dê aquele like, compartilhe, deixe o seu pedido de oração, faça um comentário. Vamos levar a palavra de Deus. Vamos levar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão precisando de ouvir, que estão passando por um momento difícil. E através de uma palavra, a pessoa, ela recebe aquela
sabe, ela recebe aquela paz no coração, aquele alívio. Porque aonde chega a palavra de Deus, chega o livramento, chega a unção do Espírito Santo. Amém?